ele tinha uma rotina de ser atado num tronco. Não, quando ela nasceu, ela já estava na lei do ventre livre. Você tem muito mais coisas que lutam contra vocês do que a favor. Mas houve universidades, por exemplo, que lançaram edital para contratar professor e tal, e eu cumpria todos os requisitos, não fui chamado nem para entrevista, né? Foi criada com uma família boa, dentro da casa. Que no tribunal de ter servidor que não queria ser atendido por mim por conta que não conseguia entender o que eu falava. Tem que estar mostrando que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que uma pessoa branca. Acho que de vez em quando eu me senti meio intimidado. Pensa assim, que o Uber que vai te deixar aqui no tribunal é que é terceirizado. Não tem disso, que tu é servidora. Eu professor desde 2012 na URGS. E eu me lembro que quando eu ingressei, eu não me lembro de estudantes negros, assim, não me lembro mesmo, assim, talvez tivesse um ou dois. Né? Chega pra mim mesmo, não, tu não é morena. Lá mesmo o pessoal dizia, não, tu não é negra, tu é parda, tu é morena, eu dessa cor, né? Mas aí quando eu chego aqui eu tenho certeza que eu sou negra. E não pensar muito no sofrimento. Isso eu aprendi com meu pai, né? A gente não se acovardar para as dificuldades, né? Então, realmente, eu passei por situações, né, no papel, e eu aprendi a aguentar calado também, assim como meu avô. Para que não cause suspeita de por que ele entrou ali e saiu sem nada. Será que eu não tô levando alguma coisa no bolso? Eu faço isso meio que por instinto. Estou ensinando pro meu filho também. Porque clarinho não é, entende? Mas vem nós dois juntos, as pessoas já ficam olhando dois pretos, sabe? E aí já vem aqueles olhares julgadores, né? Será que são ladrões? Chamavam de negra como se ser negra fosse uma ofensa. A minha cor de pele já me deu muita tristeza, né? Tu sabe. Eu sou adotado de uma família italiana e desde pequeno acompanhava minha mãe no serviço dela, né, que ela é advogada. Nós entrávamos nos elevadores do fórum e eu me direcionava a ela, mãe, minha baita uma lemoa. E as pessoas automaticamente olhavam ela e me olhavam. Olha, é uma coisa que eu nunca dei bola, assim, sabe? Eu sempre tive os meus primos, né, que moravam próximo, mas não tanto, né? E eles sim, viviam mais uma comunidade mais negra e tudo, mas eu nunca parei para pensar nessas coisas. Talvez na adolescência eu tenha vivido alguma coisa meio sem perceber. Me lembro de uma professora de matemática, isso é uma coisa que eu me lembro. Uma vez eu estava saindo de uma prova e ela me chamou, mas vem cá, tu que é mais moreninho, tu vai gostar dessa piada. E ela veio com uma piada muito racista e tudo, só que ela era uma pessoa mais sem noção, entende? E aí ela trouxe aquela piada bem racista. Acho que de vez em quando eu me senti meio intimidado, porque tu anda em vários ambientes sociais e quase todo mundo é branco, né? E assim, não é como se eu não lembro de uma experiência marcante que eu fui discriminado, assim, que não me deixaram na mesa, não me deram voz ou algo assim. Pelo contrário, até eu me sinto bem prestigiado no tribunal. Mas eu sinto mais receio, sabe? Do tipo, eu tô indo nesse aniversário, eu tô indo nesse evento de trabalho e tudo, e todo mundo tem uma experiência muito distinta da minha, porque é todo mundo muito branco, às vezes de uma classe mais alta do que a minha e tudo. E eu senti, principalmente no início da faculdade, né, em que a minha turma, ou você é branco ou você veio da cota de negros, assim, na Faculdade de Direito da UFRGS. É bem comum, sabe? Primeira coisa, assim, que me passou na cabeça quando eu vim concorrer para cá foi justamente isso, essa fama que o Rio Grande do Sul tem de ser um estado racista, tanto que quando eu vim morar aqui, as pessoas da minha família, amigos, me perguntavam sempre a mesma pergunta, e já sofreu racismo no Rio Grande do Sul? Como que é para você ser uma mulher preta na justiça do Rio Grande do Sul? Porque aqui a gente não consigo ver, assim, é muito raro encontrar colegas negros, principalmente mulheres. É um número bem pequeno ainda. E o primeiro impacto foi esse, né? De vir de fora, de um outro estado, ser nordestina, negra, no Rio Grande do Sul. E assim, no começo foi meio assustador, porque quando o STM entrou em contato comigo e disse assim, olha, surgiu uma vaga lá em Porto Alegre, tu quer ir? Aconteceu um incidente aqui no Carrefour, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, em que um rapaz de aproximadamente 40 anos, se eu não estiver enganada,
né? Ele foi assassinado pelos seguranças do Carrefour. Então isso daí foi muito marcante, né? Mas só que a minha sobrecarga era tão grande que eu vou agarrar essa oportunidade, mas eu já vim com medo. Eu passei por situações aqui que eu nunca passei em Teresina. Teresina é o 5º estado mais negro da Federação do Brasil, né? E aqui não, então eu saí de um local que é negro e vim para um local que é majoritariamente branco. Lá eu nunca fui perseguida dentro de um supermercado, nunca, né? Aqui, numa rede grande de supermercados que tem aqui, eu precisava olhar umas coisas, uns artefatos, né, para minha casa, uns utensílios, e é sempre o segurança atrás de mim, atrás do meu esposo. E assim, mesmo a gente fazendo coisas básicas, como escolhendo um pão na padaria, mesmo assim o segurança ele sempre vem, a gente no shopping também, sempre perseguida pelos seguranças, coisas que em Teresina assim eu não percebia, se acontecia eu não percebia. Mas claro que em outros âmbitos já tive dificuldades, assim, né, assim, até em universidade, assim, eu, por exemplo, já teve, eu não gostaria nem de nominar, mas já tive, por exemplo, como professor, né, hoje eu sou professor da URGS, né, concursado, né, mas houve universidades, por exemplo, que lançaram edital, por exemplo, para contratar professor e tal, e eu cumpria todos os requisitos, não fui chamado nem para entrevista, né. Então, em alguns ambientes, eu pude perceber essa falta de receptividade. Em certo sentido, sim, porque eu digo isso até em virtude daquilo que me falam, né? Porque às vezes as pessoas vêm e falam, olha, me inspirou, é um exemplo para mim e tal. Então, de tanto ouvir isso, acabei assimilando como eu por mim mesmo, eu nunca pensei em ser um exemplo para ninguém. Eu sempre pensei, eu quero fazer um bom trabalho, em tudo que eu faço, eu procuro me dedicar ao máximo, né? Então, eu já trabalhei, por exemplo, num tabelionato em Novo Hamburgo, e eu fazia o melhor que eu podia. Lá na faculdade, por exemplo, na URGS, eu faço o melhor que eu posso, eu escrevo, eu publico relativamente, consideravelmente, eu tenho publicado bastante, tenho publicado no exterior, publiquei esse ano em Portugal, né, a convite, também publiquei uma obra na América Latina, aqui em espanhol, e tenho sido convidado para revistas internacionais e tudo mais, né, mas sempre tentando fazer um bom trabalho, né. Mas acaba que muitas pessoas veem como exemplo, né, e eu sempre, eu acho que eu tenho uma nota, né, se eu não me percebo de forma equivocada, né, que é a nota assim de ser positivo, assim, de buscar as coisas, de tentar superar desafios e até dificuldades e tal, né. E eu acho que isso, querendo ou não, as pessoas acabam notando, né, e a gente acaba repercutindo. Nós temos modéstia à parte, uma boa linha de pesquisa na faculdade, né, eu já orientei alunos negros, né, eu tenho um aluno meu que eu gosto muito dele, o Leonardo Melo, que ele fez mestrado comigo e agora está fazendo doutorado, está fazendo doutorado atualmente e é um excelente aluno, né, é dedicado também e tal. Então a gente é uma espécie de equipe lá na faculdade e sempre nesse norte, né, de sempre avançando e de fazer as coisas com excelência. E, querendo ou não, eu penso que isso tem uma ressonância, né? Tem uma ressonância, né? Mas eu acho que o nosso comprometimento ele acaba repercutindo nas pessoas, né? Ele foi o único médico daquela turma de 68, da URGS de 68. Então, ele nunca me falou sobre o racismo que ele sofreu, mas hoje em dia eu penso assim, que ele deve ter sofrido muito racismo, né? Porque eu vejo as fotos hoje em dia, assim, da formatura dele, ele era o único negro. Isso é uma questão, assim, porque eu adoro história, adoro genealogia, né? E eu sempre tento retomar essa história. Eu tenho uma tia que ela é super negra, assim, é visivelmente negra, né? Eu não enxergava ela como uma pessoa negra, mas hoje em dia eu não tenho nenhuma dúvida.
E a minha tia tem 91 anos e ela é a guardiã de todos os documentos da família. E pra tu ver, é muito estranho, porque quando eu falo pra tia, tia, vamos lá na tua casa, porque agora ela não mora mais em casa, ela mora na casa da filha dela, né? Porque depois da pandemia eles não deixaram mais ela sozinha. E aí eu peço, tia, vamos lá na tua casa, vamos pegar os documentos da avó e do vô, porque eu quero fazer essa pesquisa. Ela me desconversa totalmente, assim, porque é justamente isso que eu te falei, né? A questão da negritude, assim, é um tabu, né? Tipo, o que tu quer saber com os teus antepassados? É isso que rola ainda, assim. Minha mãe é negra, meu pai é branco, e eu sou a primeira mistura das duas famílias. Até então, a família do meu pai nunca tinham se relacionado com ninguém que tivesse sido branco, porque nunca tinham. E da família da minha mãe, acho que era segunda ou terceira geração de escravos libertos, né? Minha avó era bisneto de escravo liberto. Então, meu avô, ele, por qualquer motivo que o estrangeiro achasse, ele tinha uma rotina de ser atado num tronco, tá? Com as costas nuas, né? Adolescente, ainda sem ela atrás, e ele apanhava com chicote ou relho, que era para animal de grande porte, né? Por exemplo, cavalo e boi, né? Que tinha ainda, que se usa. Só que tinha uma regra. Para ele apanhar menos, ele não podia se manifestar. Ele não podia berrar, ele não podia gritar, ele tinha que estar calado. E vários fenótipos são importantes. Mas a cor da pele, eu vejo que ainda é o que mais as pessoas, primeira coisa que olham, né? E já muitas vezes, sem te conhecer, muitas pessoas tratam diferentemente, e aí vem o racismo, né? Então a gente vê muito esse racismo, talvez velado, né? Implícito, né? Pela cor da pele. Comecei lá pelo Exército, né? Antes fui auxiliar do supermercado lá no Alegrete e depois passei na faculdade. Fui estudar em Santa Maria, na UFSM, Federal de Santa Maria. E ali, por estar na faculdade já com 17 anos, eu fui cumprir o serviço militar. E naquelas seleções ali, né? Por estar na faculdade, eu fui para o Exército. Aí no Exército, pelo curso superior que eu cursava, eu acabei sendo selecionado para cursar um curso de oficial temporário. Curso de formação de oficial, R2, como chamam, né? E o que eu digo isso? Ali eu fiquei cerca de formação, 12 de março de 2012, até o dia que eu passei num concurso para o Ministério Público Estadual, foi em outubro de 2008, ali eu vivi várias experiências, mas eu tive que me autoafirmar. E muitas vezes, a gente sabe que o meio militar é bem característico, algumas questões que tem ali, é necessário ter uma autoafirmação, é necessário se impor, né? E ali já começou algumas brincadeiras, né? O racismo jocoso, que a gente fala, né? Velado, né? Por exemplo, né? É difícil trazer assim, até porque é um pouco... para alguns pode ser bobagem, né? E tal. Eu aprendi a lidar com isso, já na infância, né? Embora não fosse tão pele escura, né? A depender da época do ano fica mais ou menos, a gente pega um solzinho e fica bem escuro. Mas, por exemplo, eu chamava de aborígene, né? Então, tinha nome de guerra e tal, e entra ali né? E isso aí aconteceu muitas vezes. E esse tipo de coisa, né? Esse tipo de brincadeiras pejorativas, né? A gente se acostuma, até porque no quartel a gente não pode mostrar fraqueza. Mas racismo, assim, tanto dentro do tribunal quanto fora, assim, eu não senti. Mas é espanto. As pessoas ainda se espantam, assim, de ver que tu não é a primeira coisa assim, que as pessoas pensam, assim, que o Uber que vai te deixar aqui no tribunal, é que é terceirizado. Não tem isso, que tu é servidora. Não tem isso. Mas isso. No Rio, mais assim, em lojas, você sentir que olhares, as pessoas, segurança tá te seguindo em loja, de shopping e tudo mais. Por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul eu não senti isso, de ser seguida em loja, das pessoas te atenderem mal pela tua cor, pela forma que tu tá vestida. Eu não senti. No Rio, muito, muito isso. Eu senti muito mais no Rio do que aqui no Rio Grande do Sul. Em Aracaju também não senti, não tive esse impacto. Eu sempre falo que eu olho para as pessoas da mesma forma. Eu entro num restaurante chiquezinho aqui no Rio Grande do Sul, a maioria é branca,
te olha, tu é a única negra no ambiente, geralmente, as pessoas te olham de cima e tu olha de cima também, não baixar a cabeça. Eu acho que o fundamental é isso, tu não se sentir indigna de estar naquele lugar, que tu tem tanto o direito de estar em um restaurante chique como qualquer outra pessoa. Para mim, eu acho que isso, ter a visão de não se esconder. Tu tem que estar no lugar que tu acha que tem que estar, independente de olhares, de qualquer outra coisa. Eu acho que sim, é uma forma de me blindar. De chegar numa loja, das pessoas estar sempre... Eu acho que a mulher preta, de forma geral, tem que estar sempre bem vestida para... sei lá, tá adequada aos ambientes, da pessoa não te destratar, além da cor da tua pele, pela tua condição social que ela acha que conhece pela forma que tu tá vestida. Você tá de chinelo, você tá com uma roupa com um jeans rasgado, então acho que influencia, assim, muito. Assim, eu ando mais à vontade nos ambientes quando eu tô em Teresina. Eu fico mais à vontade, porque eu vejo mais pessoas parecidas comigo do que aqui. Quando eu vou nos ambientes, no shopping, assim, em restaurantes, né, eu vejo mais pessoas parecidas comigo, que aqui não, aqui a gente chega nos lugares, às vezes, num restaurante, a gente é o único negro, né, então lá eu me sinto mais à vontade para usufruir do que a cidade ali oportuniza. A minha cor de pele já me deu muita tristeza, né, tu sabe, tem muito preconceito, a gente já sofria de entrar dentro do Zafari e o segurança ficar atrás de mim. Eu trabalhava na CM e eu trabalhava no restaurante da CM, da Associação de Cristãos de Moços. E a gente tinha que ir lá no Zafari, ali da Fernando Machado, para comprar as coisas para o restaurante que faltava. Aí tu entrava dentro, era um segurança bem alemão, sabe? A gente entrava e ele andava atrás. Um dia eu disse para ele, não te preocupa, eu tenho dinheiro para comprar. E outra, uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, a gente pede. E o que eu vou escutar, sim ou não? A gente é pobre, sou negra, mas não vou roubar. A minha avó era negra, a minha avó era forra de escravo. Mas a minha avó era de 1909 e sabia ler e escrever. Porque ela foi criada por famílias boas. Que a minha família é muito mistura. Tem negro, tem branco. Eu sou casada com branco. Meus filhos não são da minha pele, são claros. Eu tenho uma filha que puxou toda a família do meu marido. Cabelo liso, loiro. Uma vez a gente saiu, eu fui ali no centro comercial da João Pessoa. E ela começou a chorar. Aí meu marido estava dentro, o mercado, acho que era o Real. Eu morava na Lima e Silva. E sentei lá em cima na pracinha que tinha no centro comercial. E veio uma senhora, a senhora é babá da menina? Eu digo, não, eu sou mãe dela. Porque a minha filha mais velha é bem branca, puxou toda a família do meu marido. Cabelo liso, cabelo loiro, nunca pintou. Ela perguntou, aquilo ali me ofendeu. Tu é babá da menina? Eu digo, não, eu sou mãe dela. E a senhora? Vivenciei uma coisa muito interessante, tu falou agora. Tava eu e a Milena saindo uma vez do Carrefour. Em Carrefour tem uma parte que tem uns caixas eletrônicos. Mas a gente não se deu conta disso. Saímos, olhamos e a gente achou R$50 no chão. Achamos R$50 no chão. Achamos, pegamos, né? Tu acha dinheiro na rua, vou pegar. Achei R$50 no chão, peguei, levei, né? Tá indo, daqui a pouco aquele negócio, tipo, puxa, qual que é o certo que tu acha dinheiro? Entregar pra autoridade, não fica... mas na verdade, vou pegar, não, mas entregar pra autoridade. Aí eu voltei, qual que seria a autoridade ali? Gerente. Gerente vai botar no bolso. Tá, mas meu papel é entregar. Levei. Quando eu tô levando, encontro uma confusão. O gerente pegou, primeiro ele olha pra mim e pergunta, onde é que tu achou essa nota? Eu achei ali, pro lado daquela saída. Foi ali que tu achou? Achei. E foi pra ali? Foi. Vem comigo. Mas eu tô te devolvendo dinheiro, vem comigo. Me levou até lá. Quando eu cheguei lá, tava uma confusão armada. Um senhor tava, né, gritando aos quatro ventos, não, porque tu pegou meu dinheiro daqui, ó, caiu aqui, tu pagou porque era tu que tá passando, acusando um menino que tava lá com o uniforme do Carrefour, com o uniforme do Carrefour, né, o menino não era branco, e ele era, né, mais ou menos como eu, né, moreno assim também, né, acho pardo, assim, e sendo acusado de ter pego dinheiro
E eu, ó, gente, eu achei dinheiro aqui. E ele pegou assim, mas era ele que estava aqui quando eu passei. Mas teve uma vez que eu achava que ele ia me abordar o meu esposo, né? Aí a gente conversou. A gente pegou e conversou com o gerente lá de segurança, uma pessoa responsável pela segurança, para dizer, olha, assim, porque tem lugares que eu deixo de comprar, em lojas em que eu fui maltratada também, que eu acredito pela questão da cor, eu simplesmente deixo de comprar. Tem outros locais que eu posso comprar roupa, né? Mas só que comida não, a gente precisa se alimentar, um supermercado é o mais próximo da minha casa, então eu precisaria retornar lá. E aí o que aconteceu que a gente resolveu falar com o chefe da segurança, olha, a gente percebeu que o rapaz ia abordar meu esposo, eu estava grávida na época, e aí ele, não é bem assim, você se enganou, eles não fazem isso, eles não são treinados para isso. Quando percebe alguma coisa, é uma outra abordagem. Então, assim, a gente ainda passa por louco. Teve uma vez também que eu fui no Partenon Tênis Clube, a minha irmã entrou, e eu não, há muitos anos. Há muitos anos atrás. O que disseram? Que eu não podia entrar. Foi a única vez, assim, quando adolescente, assim, sabe? Mas demais, assim, mas eu também nem dei bola na época. Não, eu tenho um tio meu, assim, que eu considerava ele como tio Iva já morreu. Ele foi o primeiro negro dentro do Banco do Brasil. Concursado, que o Banco do Brasil antigamente era com concurso, né? Primeiro negro que na época entrou no Banco do Brasil. Hoje nós temos bastante cotas para nossa cor, né? E ele foi um acontecimento na família, então. Esse tio entrar. Foi, tio. Era sócio da BB, sabe, velho? Sabe, ele ia pra BB, sabe que aquela coisa. Mas assim, nunca fiquei triste, assim. Eu não dava bola, mas na hora tu fica, né? É um método que a gente tem que denunciar, né? Se a gente percebe que tá sendo vítima de racismo, por alguma situação, a gente tem que se mostrar que não está satisfeito com aquela postura daquela outra pessoa, né? E aí tem um problema muito do racismo velado, daquele em que acha que tu é menos inteligente porque tu é negro, né? Tu tem que servir, tu tá ali para principalmente as mulheres negras, tu é subserviência, tu tem que estar ali servindo, né? Então são várias situações que a gente percebe no dia a dia, assim, no cotidiano, mas que eu pelo menos assim procuro deixar evidenciado para as pessoas que convivem comigo aqui no tribunal, e é meio tranquilo, mas assim, já aconteceu aqui no tribunal de ter servidor de dizer que não queria ser atendido por mim por conta que não conseguia entender o que eu falava. Eu acho que tudo machuca igual, assim, ao ponto de você ir comprar um sorvete, a pessoa já lhe destratar por achar que a gente está passando fome lá em Teresina, e aí encontra uma oportunidade aqui, né? Apesar da questão racial marcar a minha vida porque eu sou pardo, eu tento mais ou menos ignorar a coisa, sabe? E ver se as pessoas também compram essa ideia e não me discriminam de alguma maneira por ser pardo. Então, no geral, eu acho que nos ambientes que eu estive, compraram essa ideia. Eu formei meu grupo de amigos e fui muito feliz lá, no grupo de debate oratório, que é uma extensão da URGS maravilhosa, assim. E aqui no tribunal também, eu fui pro gabinete do Dr. João Batista, também fui muito bem recebido, no geral. No Rio é bem menos, né? Porque a gente é bem mais miscigenado no Rio, acho que a população no geral. Então, a minha escola não era predominantemente branca, apesar de ser uma escola particular, ou nos ambientes que eu frequentava, eu não tinha a sensação de que eu estava destoando, mais ou menos. Então, no momento da dificuldade, às vezes eu dormia, nesse primeiro ano de curso, eu dormia pouco, 2 horas e meia, às vezes em média, quando eu estava no quartel, em serviço, e eu lembrava do meu avô. Isso me acompanhou por toda essa caminhada. Tem a ver com a resistência, rigidez, né, corporal e tudo mais, e não pensar muito no sofrimento. Isso eu aprendi com meu pai, né? A gente não se acovardar para as dificuldades, né?
Então, realmente, eu passei por situações, né, no papel, e eu aprendi a aguentar calado também, assim como meu avô. E ali, eu, por resistir e não reclamar, diferente do que a gurizada que eu estava ali, eu vim da fronteira, a maioria era da cidade, e eles eram gurizada talvez não tão acostumados com trabalhar cedo e tal, dificuldade, gurizada mais da cidade grande, e eu acabei me destacando. E os oficiais ali, os instrutores, me chamavam de carcaça, né? Então me chamavam de esse apelido, né? Às vezes nas instruções. E essa carcaça reforçada, ou seja, que não chorava, que não reclamava, que não vem dessa resiliência do meu avô, que além de negro, que por si só já é, né, uma etnia bastante forte e resistente, também traz a questão do charrua. E por que ele era Miguel Bugre? Se nós formos estudar o Bugre, né, o Bugre ele vem de selvagem, de vários termos pejorativos, que até eu peço perdão na palavra em repetir aqui, né? Porém, na minha condição, para mim é um orgulho isso aí. Eu tenho orgulho, né, de ter o sangue Bugre. O Bugre que eu digo não é só o indígena, mas o Bugre que é indígena com o negro. O povo charrua, né, o povo minuano, o povo indígena, é um povo que não aceitava ser subjugado. É um povo que lutava, inclusive acabava morrendo, né? Naquele tempo era terrível. A gente foi pesquisar e, na verdade, muita coisa não foi registrada e, infelizmente, uma parte da história que foi apagada. Porque hoje a gente vê alguma coisa, mas antigamente, nas últimas décadas, pouca coisa se registrou. O gaúcho ele é visto como talvez o homem mais europeu, com os traços, né? E que bom que veio os irmãos da Europa, Itália, Alemanha e tudo mais, outras etnias, que bom que formaram a nossa sociedade. O gaúcho não é só o da fronteira, né? Mas o gaúcho da fronteira, de fato, o gaúcho, esse aí, né? Ele é o mestiço. Ele é o mestiço do negro com o índio, né? Guarani, minuano, e o charrua, principalmente, um povo aguerrido, né? E também uma parcela do espanhol e também do português, né? Então essa identidade que traz esse nome honroso da nossa terra aqui do sul, né? Onde mais tem preconceito, infelizmente. Sim, foram muitos desafios. Eu assim, não vejo desafio no sentido, na carreira especificamente do MPF e do tribunal, eu não senti assim desafios diferentes no sentido do fato de eu ser negro, né? Em outros ambientes, sim. Eu lembro muito da história do meu avô, que veio do interior e assim foi bem sucedido, né, em Novo Hamburgo, né, como diretor de empresa e tal, e ele foi uma pessoa que enfim, ele trabalhava muito, né, e acabou conseguindo seu espaço. Depois, na minha família também, houve esse tipo de situação, com a minha mãe também, né, meus tios, assim, e eu sempre fui imbuído dessa questão de ocupar espaço mesmo, imbuído de conquistar, porque eu acho que o ser humano tem que ter esse valor de desbravar os objetivos, né, de avançar naquilo que é possível, né. Então vejo também com alegria, né, porque eu penso que a sociedade ela vai evoluindo também, e nesse sentido é algo, sendo eu, né, o primeiro, algo simbólico, né, algo que me traz alegria, enfim, poder contribuir com esse tribunal que a gente se orgulha tanto dele, né. Eu fui muito bem recebido lá no Ministério Público Federal, né, foi muito, eu acho que é uma instituição muito receptiva, né, ao avanço também e tudo mais, né. Então tive essa felicidade de estar numa carreira que eu acho que via com bons olhos, né, eu estar lá. E até, inclusive, me lembro de um procurador da República que ele até fez esse registro, né? Eu fico muito feliz pelo fato de tu seres negro e tal, né? E estares ingressando aqui, até inclusive me ajudou bastante, me emprestou livros e tudo mais. Então, nesse ambiente específico, eu não percebi nada assim de oposição e tampouco de dificuldade, né? O tribunal eu vejo como uma casa muito receptiva também a mim, né? Desde que quando entrei aqui eu percebo uma simpatia com relação à minha pessoa, dos colegas, servidores, assim. Eu pude encontrar pessoas de um espírito muito receptivo, assim, né? E até incentivador em certo sentido, né? Tem uma época da minha vida até que eu pensava qual cor eu sou, assim, na verdade, porque eu sou pardo e tudo, e às vezes em certa luz e tudo, eu acho que as pessoas, e principalmente no Rio, onde as pessoas são mais miscigenadas,
elas talvez me considerem mais próximo do branco do que qualquer outra coisa, sabe? Mas aqui eu sinto que eu não tenho muita dúvida, sabe? Eu entrei aqui tem 4 anos, né? E eu progredi bastante na minha carreira desde então. Então, eu exerço um cargo de chefia hoje em dia na diretoria administrativa. E isso indica mais ou menos de que as pessoas acreditam no meu trabalho e tudo, me prestigiam sem nenhuma consideração sobre a minha cor. Que eu acho que poderia ser um problema em outros ambientes, né? Mas certamente aqui não. Mas ao mesmo tempo, são pessoas assim, são pessoas acolhedoras, na maior parte eu encontrei aqui em Porto Alegre pessoas acolhedoras, né, pessoas que não, pelo menos não demonstram ali, né, na frente seu preconceito, seu racismo, apesar de que é algo estrutural, é algo que é desse modelo de sociedade que a gente vive, né, e que só vai acabar se a sociedade mudar. Mas, não, graças a Deus, profissionalmente eu tive muita sorte, né? Embora na minha profissão seja difícil ver pessoas negras. É mais raro tu ver programadores negros. Por quê? A questão econômica eu acho que é importante, porque a questão econômica ela vai propiciar, questão econômica que eu digo das pessoas terem condições de terem acesso ao ensino, né? Claro que hoje em dia houve um avanço em virtude de abertura em universidades públicas, por exemplo, né? Mas eu penso que muitas pessoas da etnia negra, ou da raça negra, para ser mais popular, assim, elas não tinham muito acesso à instrução, né? E isso vai repercutir em outros âmbitos, né? Então, se a pessoa não teve condições de estudar numa boa escola, não teve condições de se apropriar, então, do instrumental, né? Que é o ensino, para fazer o concurso, eu acho que é uma dificuldade. E o próprio incremento do estudo, o próprio incremento da viabilização do estudo para essas pessoas é o que vai redundar depois no incremento nas carreiras também. Assim que eu vejo, porque sem uma boa formação fica difícil, né? A pessoa ser um magistrado, né? Então, só que daí nós temos aquele cobertor curto, né? Como é que uma pessoa, às vezes, que não tem muitas condições, que às vezes está preocupada até com o mínimo para viver, comer, por exemplo, né? E às vezes não tem ou estuda ou come, né? O trabalho de manhã para comer ao meio-dia. Então, conforme a cidade vai, digamos, angariando maior possibilidade de recursos, porque as pessoas têm essa possibilidade do ensino, eu acho que lá adiante a tendência é que isso se torne mais normal, assim, que ocorra de forma mais natural, né? Mas penso que já há avanços, né? Por exemplo, eu ingressei na URGS em 2012, sou professor desde 2012 na URGS, e eu me lembro que quando eu ingressei, eu não me lembro de estudantes negros, assim, não me lembro mesmo, assim, talvez tivesse um ou dois, né? Mas não me recordo, né? Hoje a gente vê, assim, um espaço permeado, então já está havendo esse movimento de acesso, digamos assim, né? 2012, quando eu cresci na URGS, não havia, né, pessoas negras na universidade, né, no direito pelo menos, não sei se nas demais, né, mas no direito a gente não via, né? Eu acho que nas demais também, suponho que também. E hoje nós já encontramos, né, naturalmente, assim, é bem uma multiplicidade lá de pessoas, de todo tipo de... O que tem que fazer é dar oportunidade para as pessoas, né? Para que as pessoas possam, então, trilhar o seu caminho e fazer valer seus talentos, né? Que às vezes os óbices acabam impedindo. Comecei a me questionar. Eu comecei a me questionar e Gritaram-me Negra, assim, é uma poesia estruturada. Uma pessoa... Era bem como eu me sentia, assim... que eu não sabia que eu era negra, e as pessoas que gritavam negra, gritavam tentando ofender o eu lírico ali. E aí depois ela se insurgiu, né? No final da poesia, assim, ela
sim, negra, sim, sabe? Com muito orgulho, assim. Foi uma poesia muito forte, assim, sobre superação, né? Me chamavam de negra como se ser negra fosse uma ofensa, né? Um xingamento. O que, assim, na década de 80, ali, pós-ditadura, eu acho que até poderia, né, ser, assim, hoje em dia não é, graças a Deus, não é mais. Mas eu sou uma mulher negra que eu não tenho traços, né? Eu tenho cabelo liso, eu tenho nariz fino, mas eu tenho a pele muito morena, assim, né? A minha pele é morena, então esses ataques aconteciam sempre na volta do verão, assim, porque eu tava super bronzeada, né? E naquela época a gente não usava protetor solar, né? Então eu vinha pretinha, assim, né? O que se percebe lá é que a pessoa, assim, chega para mim mesmo, não, tu não é morena. Lá mesmo o pessoal dizia, não, tu não é negra, tu é parda, tu é morena, eu dessa cor, né? Mas aí quando eu chego aqui eu tenho certeza que eu sou negra. Porque eu sou lida como uma pessoa negra. E lá também eu sou lida como uma pessoa negra. Só que como tem várias pessoas negras, né? E ser negro é ser associado a algo ruim, então se prefere dizer, não, eu sou pardo, não sou negro. Lá em Teresina a gente precisa os movimentos sociais precisam lidar para que a pessoa se reconheça negra. Né? Aqui não, aqui você não tem dúvida se você é negro. A mulher do dono do restaurante, ela dizia assim, a tua filha é muito branca, né? Eu digo, sim, né? Sim, da Maria Luísa, ela é filha de branco. O teu marido é irmão do Tonho? Não, o Tonho era meu cunhado, bem pretinho. Eu digo, claro que não, né, dona Ana? Só não vê a diferença? Que ela não aceitava também, né? Negro com branco. Hoje tu vê bastante, né? Eu tenho o Marcinho, que é meu sobrinho, que ele é bem pretinho. Bem pretinho, bonitinho, sabe? Um negrinho bonitinho. Hoje já é um homem, trabalha no Plaza, sabe? Mas assim, a gente nunca... Eu nem gostava de namorar branco. Mas aí, sabe que a vida é o destino, né? Aconteceu e não tem nenhum filho da minha cor assim, não. Tudo mais claro. Tenho filhas, a mais velha é loira, a do meio, ela é bem clara, do cabelo bem encacheado. E o meu menino também, ele é claro. Que nem às vezes eu digo, que nem eu sempre digo, eu dizia para as minhas e digo, né? Eu dizia, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Pode trabalhar, eu tenho uma filha que trabalhou dentro da justiça na limpeza. Hoje ela trabalha dentro de uma empresa no DRH. Ela disse que estava limpando o banheiro e vem um servidor e disse para ela, minha filha, não que não seja um serviço honesto, mas tu é nova, é bonita, vai estudar, vai trabalhar, vai estudar. Pode até continuar trabalhando aqui, mas uma expectativa de vida, para não viver com rodo, sabe? É o que eu digo para os meus filhos, eu não quero que eles passem. Eu já limpei banheiro, sabe? Já fui humilhada por limpar, sabe? De tu limpar a pessoa ir lá. Aos 14 anos, comecei a entender o que era ser negro, numa família branca, numa sociedade branca, estudar em escola de pessoas brancas, sendo que ali estava um negrinho, né? E onde a pele é só um detalhe. O que importa é o amor, né? Teve alguns trabalhos na escola que eu apresentava e não chamava minha mãe por ter vergonha dela ser branca e eu ser negro. E aquilo ali, depois com o tempo, fui entendendo, né? E aí eu disse, mas por que eu estou escondendo uma coisa que não é para mim esconder de ninguém? Se ela não me esconde, por que eu vou esconder ela, né? E aí, desde ali, então, comecei a entender o que é ser negro. É muito lindo, é muito bonito, é um orgulho, sabe? Mais orgulho ainda em ser adotado de uma família branca. E aí, o que mais me chama a atenção foi um dia, que eu já casado, crescido, fazendo a minha vida, eu entrei ao mercado e comprei o que tinha que comprar e saí.
A minha sorte é que eu guardei as notas do mercado e fui em outro mercado. Chegando lá, comprei o que tinha que comprar. Quando estou saindo do mercado, um segurança me aborda, me pega pelo braço e me leva para uma sala. E eu, opa, como assim tu vai me levar para uma sala? Daí ele disse, não, porque tu está furtando dentro do mercado. Eu disse, em quê? Moça, eu não estou furtando. As compras que eu fiz neste mercado está dentro de uma caixa e as que eu fiz no mercado anterior está dentro da sacola com a nota. Daí ele vem assim, além de preto, é viado. Daí eu disse, o quê? Eu disse, não, tu tá tendo um erro na tua fala e como tu tá me vendo. Daí duas senhoras estavam, eu disse, não faz isso com ele. Eu disse, não, pare um pouquinho, eu quero o teu nome. Eu preciso me defender. E ele, tu não tem direito de defender, tu estava roubando. Eu disse, não estava roubando, moça. Não, só porque eu moro numa comunidade, né, periférica, sou preto, o senhor acha que eu estou roubando? Está acostumado com muitos outros e acha que dentre todos eu sou um igual? Não. Neste meio tempo, consegui ligar para minha mãe estava no Rio a trabalho, ela disse, ó, pega essas duas pessoas que são tuas testemunhas, essas duas senhoras, vai numa polícia civil, abre um boletim de ocorrência e leva no escritório, nós vamos abrir um processo contra este mercado, e este é um funcionário mal preparado, porque ele não pode abordar uma pessoa assim. Graças a Deus comprovei tudo o que tinha, entramos com a ação, claro, e aí quando na audiência ele foi presente, sabe, ele também levou um choque, porque ele não esperava, claro, chamava minha mãe de doutora, tudo, mas eu disse pra ele, tu mexeu com a pessoa errada. Tá certo que é pela empresa, tem que defender a empresa, mas olha o que tu fez, não precisava disso. Uma má preparação profissional da tua parte. Daí entramos tudo, foi uma causa ganha, e eu vejo realmente as pessoas olham os negros com outros olhos. Mas a gente sabe que o preto e o branco, independente do lugar que ele esteja, vai ser visto de forma diferente. Uma pessoa branca, mesmo que ela esteja mal vestida em uma loja de departamento, por exemplo, ela nunca vai ser confundida com uma vendedora. Uma mulher negra, mesmo que ela esteja bem vestida de bolsa, acontece muito. Ah, tu trabalha aqui? Do nada, você tá de bolsa, tá bem vestido, com uma roupa totalmente diferente das vendedoras da loja, e as pessoas vão diretamente, você tiver uma pessoa negra e uma pessoa branca, uma branca bem vestida e uma negra bem vestida e uma branca mal vestida, ela nunca vai achar que aquela pessoa trabalha naquele lugar por ser branca. E o negro, tu vai no hospital, por exemplo, tá de branco lá, uma pessoa negra, tu nunca vai achar que aquela pessoa negra é médica. De cara, tu vai achar que ela é enfermeira. Nunca julga que aquela pessoa negra tá em uma posição mais elevada. Tu sempre coloca para menos, né? Aí botar que o Uber vai te deixar aqui na porta, ele nunca vai dizer que tu é servidora, que tu é juíza, que tu tem alguma outra posição mais elevada. Vai sempre achar, tu é terceirizada, trabalha aqui na limpeza, é copeira. Então, acho que a roupa, respondendo de novo, influencia muito isso. Aqui, por exemplo, na justiça, assim, de forma geral, acho que estava vendo uns dados do CNJ, que menos de 15% de magistrados são negros. E quando a gente vai aprofundando a pesquisa para a mulher, é muito menor. O número de magistradas negras é muito menor. De servidoras, a mesma coisa. Eu ainda não consegui, no tribunal, ver nenhuma mulher preta em uma posição de chefia. Não vi. E olha quantas mulheres nós temos aqui no tribunal, pretas, qualificadas, e eu não vejo, não consigo enxergar essas mulheres em posição mais elevadas. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que o racismo institucionalizado ainda impacta muito nisso. Embora as pessoas, as mulheres, tenham qualificação, tenha todos os critérios, mas ela vai ser sempre preterida. Em lugar de uma pessoa branca, homem, primeiro vem um homem e depois vem um homem negro, e a mulher negra fica sempre abaixo, por último. Na pirâmide, é sempre a base. Pois é, minha conversa com eles tem sido um pouco diferente, porque, querendo ou não, eu tive minha educação toda em ensino público, sabe? Depois, sim, consegui fazer estágio, consegui ir para uma faculdade, né? Mas a educação básica, fundamental e médio, foi público. E eles, graças a Deus, estou penando um pouco, mas estou conseguindo colocar eles num colégio particular. Então eu tenho muito receio de que eles
percam noção de que muitas vezes estão em contato com realidades que não são as deles, entende? Minha filha, por exemplo, tem colegas que os pais, os avós, o avô fez bodas com a avó e deu viagem de cruzeiro para a família toda. Calma, não é a nossa realidade, entende? Então, eu tenho muitas conversas assim com eles. E uma conversa que eu tive, ele já tá com 10, ela com 12, que eu tive muito claro foi o seguinte: você tem muito mais coisas que lutam contra vocês do que a favor. Não somos brancos, entende? Então, vai ter muita coisa que vai lutar contra a gente, contra eles. Eu não sei, eu sei que eu vejo nos meus filhos, Alberto, um potencial enorme. Talvez seja algo de pai, mas eu vejo neles os dois um potencial enorme. São crianças responsáveis, brilhantes, tudo. A única coisa que eu tenho medo é que muitas vezes a vida acabe talhando oportunidades. Não sei o que eu mais tenho receio. Embora a questão racial não seja uma coisa viva no meu dia a dia, não é uma coisa que eu sofro preconceito todos os dias, mas eu tenho isso em mim. Mesmo eu sendo uma pessoa, eu não sou ativista, não participo de movimentos, mas é engraçado, nas minhas ações do dia a dia, eu tomo pequenas ações levando em conta isso. Mas é porque com relação à classe social, tu não vai olhar para a pessoa e dizer que ela tem dinheiro ou não, discriminar ela no primeiro momento, porque pode, a pessoa tem dinheiro, anda de chinelo, a que não tem, anda com um sapato melhor, mas a cor ainda é o impacto, a primeira barreira. Tu já vai encontrar a pessoa e tu já vai lhe julgar ela pela cor da pele, até tu saber se ela tem dinheiro, a posição social dela, a cor ainda vai dar o impacto, ainda vai ser determinante no primeiro momento. Então, eu acho que ainda é muito mais sério da cor do que da questão social. Quando eu me descobri mesmo que eu sou negra, preta, e que eu tenho que ter orgulho das minhas origens, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de alisar o cabelo. Esse processo aconteceu, primeiro, que eu já, assim, é impressionante que eu, quando criança, me via branca. Eu não achava que eu era negra, eu me achava realmente que eu era nem parda, eu me via como branca. Né? Mas aí eu comecei a ver que as pessoas me chamavam assim, aquela moreninha, fazendo esses, né, assim, para amenizar a cor. Ai, que eu não suporto mais isso. Aquela meninazinha pretinha, moreninha. Aí eu vi, não, as pessoas me veem como negra, então eu sou negra, sou preta. E aí comecei a participar de uns movimentos sociais. E foi aí que, lendo a história, né, percebendo como é que se formou a nossa sociedade, foi que eu tive certeza que eu era negra. E então a primeira coisa que a gente faz quando cria essa consciência racial é de valorizar o que é nosso. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar o meu cabelo, deixar de alisar e para crescer o natural. Muita gente na época me criticou. Ah, isso daí é uma moda. Isso daí é porque tá nesses movimentos. Por que tu fez isso com o teu cabelo? Teu cabelo era tão grande, tão bonito. O cabelo bonito é o alisado. É o que era aproximado à estética branca. A cultura, né, assim, ela já nos treinou mesmo para a gente se odiar. A gente não aprende na escola o que foi a luta, o que foi a revolução, o que foi que os negros fizeram contra a escravidão. A gente não aprende isso na escola, né? A gente aprende que uma mulher branca, bondosa, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos, mas a gente não aprende sobre o que foi o Zumbi dos Palmares, a gente não aprende sobre a Teresa de Benguela, a gente não... Acho que é de Benguela, né? A gente não aprende sobre os nossos líderes negros revolucionários que lutaram contra a escravidão. O que a gente aprende é que a gente era muito submisso, muito omissos também, e aceitava aquilo dali porque o homem branco, o português, era bonzinho com a gente. Então a nossa escravidão não foi nem tão severa assim. É isso que a gente aprende. E aí, depois da abolição da escravatura, o que foi que sobrou pra gente? A marginalidade.
E as coisas dos negros associadas a coisas ruins, a vadiagem, como a capoeira, como você andar pela rua no Rio de Janeiro, no começo do século passado, você sendo negro, você era considerado um vagabundo, era considerado vadiagem, você podia ser preso por conta disso. Então, associam o negro sempre a coisas ruins, né? Lista negra. No nosso vocabulário mesmo, a gente percebe várias palavras com conotação que associam o preto a coisas negativas. E aí, isso daí vai construir o imaginário das pessoas. Então, a gente vê, meu pai é da minha cor. A minha mãe é um pouquinho mais clara, mas chegou o rapaz do IBGE lá em casa para fazer o censo, né, a entrevista. Aí ela, eu sou parda, mas agora estão falando que pardo é negro, eu não sei o que é isso. Ela assim, achando ruim, porque pode ser considerada negra. Né? E quando eu digo a gente é negro, ela não, nós não somos negros, somos pardos. Né? Como se ser pardo fosse melhor do que ser negro, sendo que no final das contas a gente tudo sofre racismo do mesmo jeito e inventaram esse negócio de pardo só para nos dividir enquanto raça. Essa é a minha opinião. Nunca se ver como inferior. Né? Sempre procurar dizer, olha, eu posso chegar lá também, né? Como se diz no popular. Mas claro que eu vejo a questão... Essa pergunta foi bem interessante, porque quando eu era criança, eu me lembro que na verdade não é apenas uma questão de nossa vida em particular, né? Mas a própria televisão, né? Como retratavam, por exemplo, o negro nas novelas, né? Nunca tinha protagonismo, né? Era sempre numa situação assim de... a pessoa trabalhava na cozinha e tal, né? Então, a própria evolução dos veículos, né, que é importante, que eu acho que aí tinha aí um pouco imbuído uma espécie de separatismo, né? A gente percebia, né? E coisa que hoje a gente não vê mais, né? Assim, na televisão, a gente vê mais protagonismo na televisão das pessoas negras, a gente vê... E, de fato, quando eu era criança, isso não existia de forma muito expressiva. Havia um ou outro ator... claro que a gente percebe muito o talento negro, né, na música, né, isso sempre houve, né, nas artes e tudo mais, né. Nós tivemos... coisa rara aqui no Brasil, nós tivemos um presidente negro em 1910, que foi Nilo Peçanha, né. Mas não foi a regra, né? Um país que tem um número expressivo de negros, né? Pessoas negras, a gente ter tido um presidente negro é pouco, né? Tem aí uma questão mercadológica também, né? Assim, se identificar como uma pessoa negra ficou mais comum, tanto é que tá aí os dados do IBGE. Né, para mostrar, e aí o mercado ele também se prepara, se organiza para atender esse público. Eu acho que é muito por conta disso. E é bom porque a gente se vê em referências que no meu tempo eu não tinha. Tipo, ver uma Duda, que eu não lembro o sobrenome dela, mas aquela atriz que é uma atriz negra, que estreia nas novelas, já vai estrear uma outra novela enquanto protagonista. Thaís Araújo, que fez agora Vale Tudo, né? É uma inspiração, assim, pra gente, de que a gente pode ocupar todos os lugares, apesar de que ainda estamos em número bem inferior do que das pessoas brancas, né? Do que das pessoas não negras. Eu antigamente dizia, vai fazer um concurso. Tu não via muito negro passar. Mas se tu vê bem as cotas dentro dos órgãos públicos, não tem muito negro, né? Ainda não, né? Ainda não. Aqui mesmo, né, no tribunal. Né? Eu não encontro, assim, com muito pessoas de cor, assim, da minha cor. Aqui. Aqui. Não só aqui, né? Em vários órgãos, né? Até os próprios estagiários, tu não vê muito negro. Mas nunca sofri preconceito lá dentro. Nunca.
Só que uma vez disseram que iam botar bomba, que ia ter uma bomba dentro do colégio, saiu todo mundo e nós saímos por último. Ah, é? Disse que ia ter uma bomba. Eu não queria para meus filhos estar limpando o chão, que às vezes tu é humilhada. Ah, tem mais que limpar, tá aí mesmo é para limpar, vamos sujar. Tem quem faça. Sabe, já trabalhei em casa de família, adorava trabalhar em casa de família. Fui muito bem tratada em todas as casas que eu fui, que eu sentava e comia na mesa com eles. É que nem aqui, às vezes tem festa no DRH, às vezes eu me escondo, quando eu vejo eles me chamam. Quando a Miriam se aposentou, a diretora do DRH, eu tô na foto. Me escondi na copa, não vou, preparei toda a festa, daqui a pouquinho. Falei, a senhora tem que estar aqui. Nem tirei a minha touca. Eu fui de touca porque eu sou copeira. Tinha muito contato com o público. Meu trabalho era cumprir as diligências do membro do Ministério Público Estadual e diversas interações com vários órgãos, né? Polícia Civil, Militar, SUSEP. Estava sempre fazendo as diligências externas, né? Depois fazia relatórios e tal. Entregava documentação de notificações, intimações. E também tinha muito contato com o público. E aí também vem algumas experiências, né? O racismo velado, né? Porque muita gente chega no local, a pessoa não sabe o que a gente faz ali e te trata de uma maneira, né, preconceituosa. Quando percebe que a gente é um servidor do Ministério Público, ainda mais do interior, isso tem uma certa importância, uma certa relevância, né? Então, e aí mudavam radicalmente. A gente percebia aquela diferença. Essa é uma grande questão que eu trago aqui para vocês. É o racismo velado. Se hoje não se fala abertamente, ainda tem lugares, ainda tem regiões do nosso estado, e eu digo mais dos 3 estados do sul, onde existe muito o racismo velado, né? E o que acontece? Nossos filhos saíram mais claro também, né? Então é comum, às vezes, brincadeiras, sabe? Filho é bem claro que nem ela, até mais um pouco que ela. Então já aconteceu situações assim, né? A pessoa até estranhar várias situações. E eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa cidade do norte, e fui entrar num restaurante, e eu lembro um senhor, já seus 60 e poucos anos, eu percebo que ele veio para o meu lado, eu estava entrando com meu filho, né, bem clarinho e tal, e ele veio para o meu lado com uma maneira rude, sabe? Ele ia me falar alguma coisa, o que ele ia me falar? Eu estava visitando uma cidade, né, fui chegar num restaurante um pouco mais, por assim dizer, de um nível um pouco melhor, e eu percebi que ele veio. Só que aí que está a questão que eu te falei da resiliência e também saber se defender. Então eu aprendi a interagir com pessoas assim, né? E eu fiz uma postura que eu ia reagir a qualquer atitude dele, né? Isso talvez é reflexo de uma insegurança, de uma coisa talvez que remete à minha infância, não sei, na juventude, situações que eu passei que não foram tão graves, mas que a gente percebe. E eu percebi que ele ficou desconcertado e retrocedeu. Ele balançou e entrou. Meio que balançou a cabeça assim e seguiu, desistiu, né? Coisa assim acontece ainda. E a gente percebe. Talvez a pessoa que não tem esse lugar de fala, a pessoa que talvez, né, ela nunca passou por isso, talvez ela não perceba, acha até que é uma bobagem, né? Mas a gente aprende a observar isso aí. E que dirá quem tem a pele bem mais escura, né? Então isso é uma coisa que a gente verifica aqui no sul do país como um todo, nessa abrangência nossa aqui do TRF4, e por isso essa iniciativa, né, não só é necessária, né, como deve ser incentivada e ampliada. Mas vem nós dois juntos, as pessoas já ficam olhando 2 pretos, sabe? E aí já vem aqueles olhares julgadores, né? Será que são ladrões? Né? Tem muito isso. Isso é muito notável, muito impercebível isso. E eu gostaria muito que isso acabasse, e não vai acabar. Não adianta levantar bandeira, não adianta ir aqui e ali, não vai, porque já está enraizado, sabe? Preto é preto, preto suja, preto degrina a imagem. Infelizmente é assim, eu vejo assim, eu noto assim. Como eu tenho sangue fervente, eu já quero, sabe, mostrar que eu tô ali, porque eu sou igual, sabe? Posso não ter o estudo porque eu não quis, mas eu sou igual. Eu me levanto de manhã, sou uma pessoa idônea, sabe? Eu tenho todos os direitos que tu tem, eu tenho. Porque você se reconhecer como uma pessoa negra
é você também reconhecer que você está associado a coisas negativas. Aquela operação policial em que a gente viu aqueles corpos estendidos como se fosse um pedaço de carne, né? Aquilo dali é o destino que se dá a uma pessoa que infringiu a lei, né? Se ela é preta, pobre da periferia. Porque hoje mesmo eu li que a Suzane von Richthofen recebeu 100 mil seguidores nos últimos dias com a repercussão do Tremembé. Então, olha como é que a sociedade trata. Como é que a sociedade trata o pobre, negro, e como é que trata a branca, rica, né, bem instruída, né? Então, e perigosa. Então, se reconhecer negro é você também se reconhecer nessa posição de que você é o alvo mais fácil da polícia, de que sua vida vale menos do que a da Suzane von Richthofen, que fez o que fez, de que sua vida, de que você não tem acesso a bens e serviços com a mesma tranquilidade que uma pessoa branca vai ter. Então, você se reconhecer nessa posição é também uma forma de resistência, de que você precisa parar, se organizar, pensar, se juntar com outros negros e fazer denúncias, e fazer com que a sociedade pense mais sobre essas questões e que a gente possa fazer alguma mudança mesmo assim de fato. Eu sempre falo isso, sempre para os outros colegas, que até terceirizados mesmo que vêm falar comigo, que eu acho isso bem bacana quando eu vim trabalhar aqui no tribunal. Os terceirizados, ele, nossa, tu é preta e tá aqui, tá trabalhando aqui no tribunal. Nossa, mas eu quase nunca vejo. Eu acho isso bem interessante, assim, bem legal. Esse espanto positivo das pessoas de verem outras pessoas pretas que não estejam só em função de servir, que sejam servidores, sejam juízes. Então, daí eu perguntava, e aí, Tati, o que tu tá achando? Eu falei, gente, tu tem que ver que o problema é da pessoa. Se a pessoa te ofende pela tua cor da tua pele, não é o problema teu de ser negro, é daquela pessoa. Aquela pessoa que precisa se tratar, não é seu problema. Então, vou dormir em paz, que não é nada que eu tenha feito para gerar isso, esse racismo, então... Porque tem que ter um mecanismo de defesa para chegar no fim do dia, depois de ser seguida numa loja, discriminada em um restaurante. Dos olhares, assim, aí tu não devia estar aqui, por que tu tá fazendo aqui? E é isso, a gente entender que não é problema nosso, que não é erro nosso, que a gente não pode se fechar em casa, em qualquer outro lugar, se isolar por causa de olhares ou de palavras de pessoas preconceituosas. Preconceito, infelizmente, sempre vai existir, ainda vai estar longe de acabar o problema do racismo, e a gente não pode se esconder, tem que dar a cara a tapa e dizer, tô aqui, e é isso. É ter que engolir de qualquer jeito, querendo ou não. O coordenador do meu curso de ADM era negro, ele veio da África, inclusive, daí de Angola, e trouxe outros colegas também, e daí eu fiquei super feliz de ter encontrado. Na pós também encontrei o mesmo professor da graduação, na pós de ser negro também, e fora eles, assim, não tive professores negros, nem na graduação, nem na pós, e outros amigos também que se formaram, principalmente em faculdades federais, então, que o número de professores negros era mínimo. Eu tenho amigos brancos de todas as cores, de todos os credos e tudo mais, não faço nenhuma acepção, mas tem experiências que eu só consigo trocar com outra pessoa preta, que só ela que vai me entender. Uma pessoa branca não vai saber o que é ser seguido no mercado, não vai saber o que é ser confundido com um vendedor, não vai ter esse tipo de vivência. Então, isso eu só consigo trocar mesmo com pessoas pretas iguais a mim, principalmente mulheres, que vai além, né? Tem experiências além, parecidas, e então daqui eu fico assim super feliz. Eu acho que só vi 2, 3 colegas pretas aqui, e daí já olho, já sorriu para ela, dá vontade de abraçar, sabe? Você encontra alguém que sabe que passou pela mesma trajetória que você, então é bom tu encontrar pessoas com semelhantes, né? Semelhantes. Eu gosto muito da minha cor, inclusive, assim. E eu me sinto pertencente. Na faculdade eu frequentei círculos de discussão social relativos a pessoas pretas e pardas. Então, não me entristece. Na verdade, eu tenho bastante orgulho de quem eu sou, eu cheguei e tudo. A política de cotas contribui muito para isso, né? Eu fiz faculdade em 2017 e eu entrei aqui no tribunal em 2021. E, se não me engano, as cotas, no geral, elas começam a disseminar a partir de 2009, com a volta do Enem, né? Então, já tem quase uma década, já tinha uma década de política
social quando eu entrei na universidade, né? De um jeito ou de outro, eu acho que isso contribui para as pessoas se acostumarem com a ideia de que pessoas de qualquer cor podem frequentar esses espaços, né? Sempre vai haver pessoas problemáticas, né? Racistas, enfim, pessoas que eu reputo até, né? Nem vou referir aqui como eu reputo, mas eu vejo que a sociedade como um todo ela tem evoluído nesse sentido, né? Não apenas com relação a negros, mas outras situações, né, também de discriminação, eu creio que a gente tem tido um avanço, né? Eu me lembro muito da Olimpíada que houve na Alemanha, né, em que o Hitler queria então, enfim, evidenciar a supremacia da raça ariana, né? E o que aconteceu naquela oportunidade lá na Olimpíada, se não me engano, acho que foi de 38, se não me engano, que os grandes vencedores foram os negros americanos, né? Então acabou não tendo ressonância às suas... Então eu sempre me inspirei assim, né, nessas situações assim, de pessoas que venceram, né? O meu próprio avô, que foi uma grande referência para mim, que uma pessoa que veio da fronteira do Brasil, lá de Livramento, e venceu, né, numa cidade de origem de imigração alemã, que é Novo Hamburgo, né? Foi diretor de empresa e tudo mais, né? E o meu avô sempre me incentivava muito e tal. Ele sempre me inspirou muito, né? E eu sempre entendi que qualquer ser humano poderia, desde que não fosse obstado por alguma situação assim fora do normal, né? O racismo é uma delas. Então eu nunca tive dúvida assim de que todos os objetivos que eu tinha eu atingi, né? Eu queria ser professor da URGS, eu queria fazer doutorado na USP, queria fazer meu pós-doutorado em neurociências na UFRMG e fiz, né? Eu queria ser escritor, hoje eu já tenho mais de 40 livros publicados, porque eu nunca vi impedimentos, assim, mentalmente falando, né? Eu sempre entendi que tinha que trabalhar e ia trabalhando. E claro, existe o fator tempo também, né? As pessoas hoje em dia querem ser um pouco imediatistas, né? Mas eu sempre coloquei os meus projetos de curto, médio e longo prazo e eles sempre foram se cumprindo, assim, normalmente, assim. Então eu nunca me via assim não fazendo, né? Eu sempre me via fazendo, sempre me via alcançando. E a política de cotas é para isso, é para que a gente tenha visibilidade e consiga acessar, né, bens e serviços que nos foi negado a vida toda, por gerações. Eu acho que as pessoas tendem a andar mais ou menos juntas a partir da origem de onde elas vieram, né? Então, quem é pardo ou preto geralmente vem da escola pública, inclusive, né? Então andava junto e tal. E eu era meio solto, porque eu vim do Rio, né? Eu não tinha um grupo prévio em Porto Alegre. E eu também, apesar de ser pardo, eu não entrei por cota nem na universidade, nem aqui no tribunal. E de vez em quando havia uma presunção de que tu entrou por cota só porque tu é pardo ou porque tu é negro e tudo. E não que haja nenhum tipo de discriminação por entrar por cota. Eu acho uma política pública ótima até. Mas sempre há alguma preconcepção sobre de onde tu veio e se você está ocupando aquele local, né? Significa que você deve ter tido alguma ajudinha ou algo assim. O que tu acha que precisa ser feito para ter mais pessoas pretas aqui? Aqui, de uma forma geral, tudo. Eu acho que devia ampliar as ações afirmativas. E, assim, eu acho que tem que ter também como que eu vou dizer? Como diz que a pessoa tem que... Uma fiscalização maior com relação a isso. Porque o que eu percebi muito nesse período de concurso, que muita gente é preto por conveniência. Que só descobre que é preto na hora que tem algum tipo de benefício, quando consegue. Tem uma cota para isso, vou me inscrever porque eu sou preto. Vou dizer, tem um avô na família, tem um bisavô, é o preto que a gente chama preto por conveniência. Então, acho que deveria ter maiores, ampliar a políticas afirmativas de cotas, mas com uma fiscalização maior também, porque o que eu percebi muito foi que muita gente que não tinha como ter passado e passou por causa disso, dessa abertura. Eu me autodeclaro preto, mas
tá, tu é preto como? Tu já passou por alguma situação? A pessoa que te olha no primeiro momento vai te dizer que tu é preto ou não. Nem a pessoa mesmo se considera, mas acho que tive um bisavô, uma avó, alguém na família e acha que por isso pode concorrer. Eu acho que isso vai minguando assim, as nossas oportunidades, vão diminuindo por causa desse oportunismo. Essa questão do pardo, ela também tem uma raiz histórica, né? Com a marginalização dos negros pós-escravidão, pós-abolição da escravidão, o que a gente sabe é que veio para cá os brancos, né, os europeus, e que foram estimulados pelo Estado brasileiro, né? E aí essa questão é que alguns teóricos diziam que que o Brasil era um país atrasado por conta da maioria ser negro. Então essas pessoas brancas vindo aqui com a miscigenação, né, com questão de você ser pardo, de você ser mais claro, você seria mais aceitável, você faria com que o Brasil se desenvolvesse mais por conta dessa miscigenação, né? E a gente sabe que não tem nada a ver, né? Essa questão de você ser branco, preto, e você ser mais inteligente ou você ser menos inteligente. Se você for miscigenado, você é melhor do que uma pessoa que é negra, né? Mas assim, a sociedade acabou que associou os traços brancos, né, a estética, como é que eu posso dizer, a pessoas que são bem-sucedidas, né? E que mesmo que você tenha uma característica negra, né? Mas se você tiver quanto mais próximo você tiver do estereótipo branco, melhor para você, mais aceito na sociedade você vai ser. Sabe, eu acho que, como eu digo, né, cada um escolhe aquilo que quer. Se quiser casar com branca, casa. Porque agora já a raça está se cruzando muito. Tu vê pretinhos com gurias, com vice-versa, né? As mulheres claras com homens moreno, né? Porque não nasce mais aquele negro, aquele negrão, não tem mais. As raças se cruzaram muito. Aquele bem pretinho não tem. Não tem. A minha avó foi forra, nasceu na fazenda. E as duas sabiam ler e escrever. A minha avó não morreu analfabeta, sabia ler e escrever. E o que ela contava desse tempo pra ti? Ela contava assim, que elas não tinham muito conta, que ela que foi criada com uma família boa, dentro da casa, que ensinava ela a escrever, a ler. Não pegou aquela parte pior, então. Não, quando ela nasceu, ela já estava na lei do ventre livre. Os filhos, aquela história que ela contava, que ela foi muito bem... Nunca contou história triste, assim, do tempo da escravidão. Porque ela não passou por coisas tristes, né? Que nem a gente vê, né? Eu vejo na televisão aquelas coisas, né? Mas ela disse que foi criada por famílias boas. É que nem eu trabalhei em casa de família, famílias boas. Nunca tive contato com gente ruim. Eu tenho dito, por exemplo, no meu filho, né? Sempre que eu entro, é uma coisa que eu faço por instinto. Entrei num mercado, por exemplo, mercado não, mas principalmente... Aí que tá, tem coisas que eu faço por instinto, Roberto, que eu faço sem perceber que eu faço, que é por conta da minha raça, entende? Quer dizer, eu tenho já Por exemplo. Tá. Praticamente do lado da minha casa, tem uma farmácia. Praticamente do lado da minha casa tem uma farmácia. Se eu entro para ver se tem determinada pasta de dente que eu quero, eu olhei e vi, não tem, não adianta eu perguntar para atendente que não tem, porque eu tô vendo que não tem ali. Mesmo assim, eu vou perguntar para atendente que não tem. Para quê? Para que ela fique sabendo o motivo de eu entrar ali, para que não cause suspeita de por que ele entrou ali e saiu sem nada. Será que não tá levando alguma coisa no bolso? Eu faço isso meio que por instinto. Estou ensinando pro meu filho também. Porque clarinho não é, entende? Tem uma carga de processamento a mais nas minhas ações, né? Agora, estava subindo, uma menina ia subir junto, deixei subir primeiro no elevador.
subir depois. Tô andando na rua à noite, né, se eu vejo que é uma mulher, eu fico no canto, né, para deixar passagem maior para ela. Então tem várias coisas que eu acabo tomando algumas iniciativas já, né, para que as outras pessoas não se sintam ameaçadas por ti. Exato, né, não que eu seja, meu Deus do céu, um baita do negão ameaçador, não sou, né, mas mesmo assim eu já coloco uma camada extra, né, nas minhas ações já para evitar problemas. Eu sou muito de pensar por mim mesmo, né? Não pelo outro, né? Se alguém me discriminar, olha, problema dele, né? Ele que sofra com o seu sentimento, né? Eu não vou sofrer, né? O problema não está em mim, né? Mas, assim, eu já vi situações, assim, já vivenciei situações, quando eu era, por exemplo, procurador da República, mas já faz um bom tempo, né? Por exemplo, teve uma ocasião que eu fui para um almoço com diversos colegas, né? E eu adentrei num hotel onde havia um restaurante em Brasília. Eu no início da carreira, né? Daí veio lá um colaborador do hotel lá e do restaurante lá e perguntou se eu era o motorista. Eu estava vestido como os demais, eu estava, enfim, com traje e tudo mais, né? E estava junto com os colegas e o garçom veio em mim e perguntou se o senhor é o motorista? Né? Então ali, claro que eu acho que ele não conseguia ver um negro como procurador da República com os demais, né? Ele já foi sugerindo, então, que eu seria um motorista. Mas esse tipo de situação que eu me refiro, que eu penso que não tem sido mais muito frequente, pelo menos. Eu acho que o futuro das minhas lutas está no futuro, nas gerações futuras. Porque isso é uma coisa que eu não precisava ser militante. Ninguém me exigiu isso, né? E eu realmente não precisava, porque eu tenho uma família, eu tenho um bom emprego, eu não precisava estar fazendo as coisas que eu faço, né? Acordar cedo para ir num congresso e ficar até tarde na rua com uma bandeira, segurando a bandeira, mas eu faço isso porque eu sei que depois de mim virão outras mulheres, outras pessoas negras, então eu faço isso por eles.